Boa tarde, boa noite ou bom dia para os meus queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para a nossa reflexão semanal. Que o nosso Senhor Jesus seja conosco, nos inspirando, nos dando a paz do coração, serenando as nossas mentes, para que possamos aprender em maior quantidade os ensinamentos que vão ser ditados para nós através da historinha que nós temos do nosso livro Ideias e Ilustrações. Hoje nós vamos falar da alegria no dever, que é um texto de Meimei. Mais ou menos assim. Quando Jesus estava entre nós, recebeu certo dia a visita do apóstolo João, muito jovem ainda, que lhe disse estar incumbido por seu pai, que era Zebedeu, de fazer uma viagem a povoado próximo. Era, porém, um dia de passeio ao monte e o moço achava-se muito triste. O divino amigo, contudo, exortou-o a cumprir o dever. Seu pai precisa do serviço e não seria justo prejudicá-lo. João ouviu o conselho e não vacilou. O Senhor exigiu-lhe o serviço exigiu-lhe 4 dias, mas foi realizado com êxito. Os interesses do lar foram beneficiados, mas Zebedeu, o honesto e operoso ancião, afligiu-se muito, porque o rapaz regressara de semblante contrafeito. O mestre notou-lhe o semblante sombrio e, convidando-o a entendimento particular, observou: João, cumpriste o prometido? Sim, respondeu o apóstolo. Atendeste à vontade de Deus, auxiliando teu pai? Sim, tornou o jovem visivelmente contrariado. Acredito haver efetuado todas as minhas obrigações. Jesus, entretanto, acentuou e sorriu calmo. Então ainda falta um dever a cumprir. O dever de permaneceres alegre, por haveres correspondido à confiança do céu. O companheiro da Boa Nova meditou sobre a lição e fez-se contente. A tranquilidade voltou ao coração e à fisionomia do velho Zebedeu, e João compreendeu que, no cumprimento da vontade de Deus, não podemos e não devemos entristecer ninguém. Vou repetir esse finalzinho. No cumprimento da vontade de Deus, não podemos e nem devemos entristecer ninguém. Então vejamos, bem simples, bem curta, mas que nos diz muitas coisas, né? A questão das nossas obrigações, das nossas realizações dos deveres. Meimei diz um trechinho aqui no final. Ela diz assim: é através da dedicação e do desprendimento de cada um na execução do serviço, no cumprimento dos deveres, que Deus prova e experimenta o valor de cada um. Cada serviço da estrada desfaz todas as amarguras, as tristezas, as preocupações. É no trabalho que encontramos a felicidade de servir e desenvolvermos nossos valores e virtudes. Olha que coisa mais linda isso daqui. Então, quando nós nos dedicamos ao trabalho, é no trabalho que nós vamos vencer as nossas dores e nós vamos crescer. Então, é realizando o bem para o próximo que trazemos o bem para nós mesmos, né? Vamos desenvolver nossas virtudes e os nossos valores. André Luiz ainda diz uma frasezinha aqui: o trabalho ensina a servir. Olha bem, o trabalho ensina a servir. Então, todos nós conhecemos as máximas: amar ao próximo como a si mesmo, e fora da caridade não há salvação. Todo espírita sabe
O que significa isso? Amar ao próximo como a si mesmo, e fora da caridade não há salvação, né? Então, nós espíritas temos o dever e a obrigação de conhecê-las, pois são esses preceitos que nos favorecerão na execução dos nossos deveres, né? E executar, realizar com alegria, porque sabemos que o dever bem cumprido, quer dizer, o dever com alegria realizado, ele faz que nosso coração se encha de paz. Por quê? Porque sabemos que estamos cumprindo com as nossas obrigações. Estamos servindo alguém. E o Senhor também, Jesus também se alegrará com a nossa ação. Por quê? Porque Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa dedicação em sermos melhores. Porque quando nós nos propomos a estar ajudando, a estar servindo, estamos, como é que se diz, efetuando, através das nossas ações, a nossa melhoria interior. Então é lógico que a espiritualidade maior, Jesus, eles vão se agradar dessas ações. Então é no dever bem cumprido, executado, com alegria sempre, né? Que nós vamos nos elevar para Deus e para Jesus. E isso tudo, quando nós realizamos essas ações, nós vamos ter, vai nos proporcionar o quê? A proteção diária, porque estamos em sintonia com as forças do bem, né? Então vamos ter o equilíbrio, certo? As forças do bem, as forças do bem estarão ao nosso favor, nos direcionando para as coisas corretas, né? Então, servindo ao próximo, nós estamos servindo a nós próprios. Olha bem, uma ação que se realiza para o outro, ela retorna para a gente em todos esses benefícios, né? Nos enche de graças e das verdades de Cristo, nos ajudando ao quê? A fortificar os nossos valores morais para a escalada da senda espiritual, porque o objetivo é esse, é o nosso crescimento, o crescimento interior. Afinal de contas, deve ser esse o objetivo de cada um de nós. Se nós estamos encarnados, né, nós devemos experienciar a convivência com o outro, entre os bons e entre os maus, entre as pessoas felizes e infelizes, entre os fracos e os fortes, né? Então, aonde precisarem de nós, se nós pudermos, tivermos prontos ali, nós devemos ajudar sem distinção, né? Para realizar as nossas tarefas com alegria, né? Aqui eu coloquei de uma forma mais ampla, mas tudo isso a gente sabe, é começando dentro do nosso lar, é começando com a nossa família, porque não adianta fazer para os de fora e massacrar os de dentro de casa. Começamos dentro de casa, né? Então, realizar as nossas obrigações, os nossos deveres, sempre com alegria, porque estamos servindo, estamos doando as nossas forças para a melhoria de alguém. Então, para nos ajudar nas nossas reflexões, eu peguei aqui no capítulo 17 do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, na instrução dos Espíritos, onde tem o dever. Quem fala é Lázaro, em Paris, em 1863. Ele diz assim, que o dever é a lei da vida. É a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesma e em seguida para com os outros. Veja bem, amai ao próximo como a si mesmo. Primeiro nos amando, né? Tendo obrigações com nós próprios, cuidando do nosso interior, para que nós tenhamos condições de realizar as atividades em favor do próximo. O dever moral nos eleva. Quando nos movemos para realizar nossos deveres, nós estamos saldando nossas dívidas com as leis divinas. Erros que vamos trazendo de encarnações após encarnações, então é agora, é neste momento que nós temos a oportunidade, já com esse conhecimento, né, com essa disposição para realizar
todas essas atividades que nos são propostas para nos saudarmos com as leis divinas. Então, o dever é muito difícil de se executar. Por quê? Porque nós somos pessoas muito indisciplinadas, seres ainda muito inferiorizados, né? E também porque o mundo nos oferece muitas atrações exteriores, né? Então, geralmente as pessoas dão vazão às paixões inferiores, àquilo que é passageiro, e que acabamos esquecendo os valores que ficam dentro de nós esquecidos num quartinho escuro, né? Se não tiver bastante persistência, nós acabamos nos perdendo nos cipuais dos nossos próprios defeitos. Então, para executar e cumprir os deveres, todos nós precisamos ser determinados e ter muito devotamento, muita força de vontade para realizar as tarefas. Então, ele diz assim, uma frase que ele diz: sem testemunhas para a sua vitória, o homem não tem repressão às suas derrotas. Ele sempre recorre ao seu livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? Em Obras Póstumas, no capítulo 3, no item 16, diz, segundo a doutrina espírita, que livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então veja, nós temos o livre-arbítrio, você tem a opção de fazer ou não fazer. Aí que vai entrar a questão da nossa consciência, do grau evolutivo aonde nós estamos, a que nos propomos nessa encarnação, nessa oportunidade que nós recebemos, né? Então, serão nossas escolhas que darão direção às nossas vidas, né? O que queremos e a que nós nos propomos. No Livro dos Espíritos, na questão 780A, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, porque se eu já tenho conhecimento, né, eu já sei o tanto que eu tenho que fazer, o tanto que eu tenho que imprimir de forças. Se eu cair, eu tenho que me levantar e seguir. Então, responsabilidades dobradas. Então, mesmo eu tendo o poder de decisão em minhas mãos, eu preciso ter a capacidade e o amadurecimento para tomar decisões, para que eu não venha me arrepender no futuro por não ter tido ética, moralidade e ter dado vazão às paixões inferiores. Então veja um amadurecimento, porque se não temos, se não propomos, se não estamos dispostos a conhecer as verdades de Jesus, nós não vamos crescer moralmente. Então continuaremos praticando erros e nem percebemos que estamos ofendendo, que estamos deixando de ser úteis, que temos a obrigação de cumprir com os nossos trabalhos e assim por diante, né? Todos arcamos com as consequências das nossas decisões. Paulo em Coríntios 1, 6, 12, ele diz assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu preciso saber o que me convém, porque todas as decisões que eu tomar, teremos consequências e dependendo do que fazemos, teremos prantos e ranger de dentes, né? Por não ter tido amadurecimento suficiente ou por querer dar vazão às paixões inferiores. Paixões inferiores são os nossos defeitos, né? As nossas fraquezas, que nós preferimos realizar os desejos em detrimento das coisas espirituais. Então temos o poder da decisão, mas qualquer uma delas de decisão que eu tomar, teremos as consequências, né? Então, sendo assim, o acerto ou o erro cabe a nós mesmos, né? Aprovar ou reprovar através do quê? Da nossa consciência.
Mas se não nos elevarmos, com certeza não teremos o preparo suficiente para nos corrigirmos. Então veja a importância de nos instruirmos nas questões e nos preceitos de Jesus, né? No Evangelho. Porque é Ele que vai dar a consciência que nós precisamos para evoluir moralmente, né? Porque quando a gente vai, a cada reflexão semanal que eu faço com um tema diferente, eu me deparo com um defeito que eu tenho. Então, poxa vida, olha aí, né? Eu não sabia que eu tinha isso, mas vamos corrigir. Vai corrigir num dia, eu vou deixar de fazer isso. Vai ser fácil? Não. Porque enquanto nós estivemos na jornada evolutiva aqui na Terra, todos os dias são dias de nós nos reformularmos, porque há muito para se fazer, né? Então, finalmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém com exatidão. Onde começa ele e onde termina? Eu vou repetir, uma pergunta que o Lázaro faz, né? Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Então, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele e onde termina? A resposta é assim, que ele diz: o dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. Fazer ao outro o que queremos que façam para nós. Então, que ninguém invada o meu espaço e eu não invado o espaço de ninguém, respeitando como cada um é, para que ninguém invada o meu espaço e me respeite como sou, né? Então, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Cabe a cada um de nós ter a consciência sobre os males que se pode causar a si mesmo e ao próximo, né? Cumprir os deveres da vida é querer ficar em paz com as leis divinas. É lutar contra os nossos vícios, as nossas imperfeições morais. É enfrentar com retidão as angústias que a luta diária em vencer, que há, né, na luta diária em vencer as nossas imperfeições, que o dia a dia nos coloca no nosso caminho, né? É vencer as tentações e sempre que chamados a cumprir com os nossos deveres. E o que é cumprir com os nossos deveres? Em todas as áreas da nossa vida. Cumprir com o nosso trabalho. Todos nós trabalhamos em algum lugar. Lá temos que executar as tarefas que nos deram para que pudéssemos cumprir. Ajudar as pessoas quando elas precisarem da gente, se está ao meu alcance, servir. Respeitar o próximo nas suas dificuldades. Ser honesto, honrado, verdadeiro, ser ético e amar dentro das nossas possibilidades. Então, cumprir com os nossos deveres é estar dentro dos preceitos das leis divinas. E isso é fácil? Não é, pelos nossos vícios, pelas nossas imperfeições. Mas se nós não nos dispusermos a querer ser melhores, continuaremos cheios de vícios, passaremos a encarnação adquirindo maus hábitos ainda e daí jogamos a oportunidade fora que Deus nos deu, né, para nos melhorarmos moralmente. Então, principalmente quando somos chamados a servir, devemos executar as tarefas com vontade e com alegria, né? Pelo simples fato de quê? De que nós podemos ser úteis, de que nós podemos doar as nossas forças em favor de alguém, né? E doar essas forças, tanto pode ser braçalmente, em arrumar uma casa, em dar um banho em alguém que está precisando, em dar comida para algum doente, como intelectualmente, levando palavras de bom ânimo, levando o evangelho e, né, tudo dentro dos preceitos que nós conhecemos, que são as forças do bem. Então, o homem que cumpre o seu dever, ele deve amar a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, quando nós chegarmos nesse ponto, né, já imaginou que coisa maravilhosa? Né? Que consciência nós já vamos ter
quantos defeitos nós já vamos ter eliminado, né? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, ele continua aqui. Não devemos cumprir os nossos deveres porque alguém nos obrigou. Eu vou fazer porque o fulano está me obrigando a fazer e faz com raiva, né? Mas porque ao realizar alguma tarefa, a que nós fomos chamados a executar, nós demonstramos a predisposição de nossas almas para quê? Para a evolução, para o progresso, para o desenvolvimento moral de nós mesmos. Porque quando realizamos ações, estamos desenvolvendo o nosso melhor, né? Se nós colocarmos ali o nosso melhor, porque não adianta a gente fazer como o João, né, chegou aborrecido porque ele não participou da festa, ficou aborrecido. Mas ele obedeceu a Deus. Por quê? Porque ele estava servindo ao Pai, né? Ele, com a ação dele, que tomou 4 dias, ele ajudou a família. Então vejam o bem que ele fez, né? Mas ele ficou aborrecido porque ele não pôde ir. Mas por quê? Porque ele não analisou a situação. Então, todas as vezes que nós somos chamados a executar uma tarefa, não importa se tinha alguma diversão que nós tínhamos que ir. Primeiro a obrigação, né? Não adianta eu ir lá para as festas e ter alguém da minha família necessitando dos meus afazeres e eu não fiz. Não, né? Então, que tenhamos em nossas vidas primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Então, nunca devemos fazer as coisas por obrigação, devemos fazer com alegria. Que sempre que formos chamados, analisemos as situações, né? Poxa vida, eu não vou poder ir participar dessa reunião com os amigos, mas você vai trazer um benefício para a sua família, né? Então, executar as tarefas é querer ser melhor, é demonstrar esforço para executar o bem. Então, nossa lapidação, nossa transformação interior para o crescimento moral para com Deus exige, né, muito esforço de nossa parte. Porque Deus não aceita mentiras, Ele não aceita enganações, né? Ou fazer de conta. Se alguém pensa que engana Deus, não ganha, porque fazer de conta que estamos cumprindo os deveres, né? Fazer as coisas pela metade, fazer as coisas com sentimentos de desejo de vingança. Eu vou fazer isso, mas depois ele vai ver, né? Não. Os preceitos de Deus, de Jesus, nos ensina que devemos realizar com alegria, porque estamos no caminho do crescimento, né? Deus tudo vê. Então, nós não vamos enganar a Deus. Ele quer que nós cresçamos em virtudes na execução e realização da sua obra, né? Sempre que nós buscarmos a felicidade e a alegria na execução das tarefas, né? Porque através da vida, da reencarnação, é a oportunidade que nós recebemos para estar realizando o bem em nós. E a realização do bem em nós, a lapidação interior, né, a purificação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, através da convivência, da realização do bem que nós podemos doar para o nosso próximo. Então, a encarnação ela nos proporciona isso, né? Podemos crescer e ser melhores, saudando as nossas dívidas que carregamos aí na alma, arrastando, né, às vezes até por milênios, né? Entrando em sintonia com as leis divinas, nos espiritualizamos e nos aproximamos da espiritualidade maior, né? Para dias futuros de grande felicidade para o nosso espírito, certo? Eu peguei uns trechinhos aqui do André Luiz, que ele fala sobre o dever e o trabalho. Ele diz assim: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, veja, dever e trabalho define esse caminho para o nosso próprio desenvolvimento. Então, quando Deus nos chama para o trabalho, Ele não está chamando a gente para a guerra, para o sofrimento.
Ele quer que nós possamos desenvolver nossas potencialidades, né? Crescimento espiritual interior. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. A gente sabe o que a indisciplina nos causa, né? Só nos causa transtorno e dor. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se a criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome da obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. Então veja, se você recebeu tarefas menores, foi bom executor, executou com alegria, com grande maestria, é lógico que você vai receber outras oportunidades de tarefas maiores, de executar tarefas com maiores responsabilidades, né? Assim é com os grandes espíritos que vêm nas suas missões, né? Sempre começando do pequenininho. Ali vai se desenvolver as suas habilidades, potencialidades e Deus, Jesus, verá, né, que empenho ele terá. Então, a esses espíritos ele confia maiores missões, né, de trazer à humanidade grandes bens, grandes ajudas. Então, a câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro, né? Porque o trabalho lapida os nossos sentimentos. Quem escarnece na obra que lhe onirifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar por experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador, né? Então, não temos por onde fugir. Toda tarefa que vamos realizar, se chegou até nós, é porque Deus queria de nossa parte o nosso esforço. Então, nós vamos partir aqui para o finalzinho. Eu peguei uma poesia da minha querida Maria Dolores, que diz: serve e confia. Ela diz assim: escuta, alma querida, se alguma prova te agita os caminhos da vida e a jornada te cansa, pensa na bênção da esperança e olha em torno de ti no dia a dia, das entranhas do abismo aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares, ao entregar-se a Deus, age, serve e confia. Equilibra-se o mundo polo a polo, sem qualquer atropelo. O verme aduba o solo, confiante em que o sol há de aquecê-lo. A tamareira no deserto permanece em trabalho, mas no dia esfogueante, sabe ao certo, obedecendo à vida e servindo a contento, que a noite lhe trará o socorro do orvalho, por bendito alimento. Quando o tronco balança ao vento forte e a tempestade ruge nos caminhos, há trovões anunciando os curiscos da morte, as aves aconchegam nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito além das ramadas, em movimentação incessante e imprecisa, passarão no aguaceiro turbulento, e de que a paz virá nos bálsamos da brisa, sob o telhado azul do firmamento. Pensa na história do minério bruto. Dizem que quando preso aos flagelos do forno, ei-lo a emitir imprecações em torno, a estremecer de horror, de pedaço em pedaço, e o céu lhe muda a forma em sublime processo, dele fazendo as altas vigas do aço, assegurando a força do progresso. Assim também, alma querida e boa, quando a prova te doa, não desanimes, segue e busca à frente, porque a paz do Senhor vela constantemente sobre toda a criação. Por mais pesada a luta em que te vejas, conserva o coração vestido de tarefas benfazejas. Entre os braços amigo da esperança,
guarda sempre os deveres teus e meus. Quanto possas, trabalha, ajuda e avança. Serve e confia em Deus. Muito lindo, eu gosto muito da Maria Dolores. Então é isso, meus queridos, nós vamos encerrar, né? Por mais uma semana que possamos refletir sobre as nossas obrigações e o cumprimento dos nossos deveres. Porque foi para isso que nós viemos. Através do trabalho, do cumprir as nossas ações diante das leis divinas, é estarmos nos limpando perispiritualmente, espiritualmente, das mazelas que carregamos, talvez por séculos, de erros em cima de erros que vamos trazendo. Então essa é a nossa oportunidade, né? De estarmos realizando tarefas em prol de alguém. E se fazemos em prol de alguém, com certeza isso retornará para nós em benefícios de paz do coração, de alegria, de consciência tranquila, de sabermos que estamos cumprindo com os nossos deveres. E se chegou até nós, é porque Deus ou Jesus nos escolheu para realizarmos aquela tarefa. Porque aquela tarefa pode nos ensinar muito, pode transformar o nosso interior e seremos pessoas melhores. Então, nós vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui falando sobre os seus preceitos, sobre o seu evangelho, sobre o cumprimento de nossas obrigações. Porque não nos custa, sabemos que somos indisciplinados, que somos ainda seres muito imperfeitos, mas que queremos melhorar. E para isso basta nós querermos a vontade e nós imprimimos as forças para a realização do bem. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, dê a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, que nos proteja, nos oriente, nos guie nos caminhos do bem. Que Deus abençoe a todos, um abraço, um beijo no coração. Até a próxima semana.